Olá, então na aula passada eu apresentei o plano de ensino da disciplina, Política Agrária e Desenvolvimento Rural, e nós vimos cada etapa de conhecimento que nós vamos ter, durante esse semestre. E aí nós vimos então que nosso país, tem passado e passou anteriormente por várias transformações, políticas agrárias estão surgindo para melhorar essa vida no campo, para dar um incentivo para esse pessoal que está ali produzindo, para esse agricultor familiar, que é aquele que coloca alimento na mesa do brasileiro, que eu sempre gosto de comentar, e aí então políticas vão sendo lançadas com o passar dos anos, então todo ano nós temos o Plano Safra, que nós vamos comentar, que ele vai reger aquele calendário, daquele ano agrícola, e vai trazer alguns benefícios, algumas políticas de incentivo a essa agricultura familiar, para que esse pequeno produtor, entre aspas, consiga melhorar a sua vida no campo, consiga aumentar sua produção, consiga se tecnificar, entre outras coisas, Então, quando nós chegarmos lá nas políticas públicas da agricultura familiar, nós vamos ver que existem diversos tipos de financiamento, diversos tipos de seguro, que esse produtor, não só o da agricultura familiar, mas os outros produtores também, vão conseguir acessar diversos mercados com juros diferenciados, por exemplo, ou se proteger, contra algum sinistro que vai acontecer. Só que para isso, nós temos que passar por toda a história, toda a geografia, toda a história de como que se deu a formação desse espaço agrícola brasileiro. Então, lá em 1500, quando aconteceu o descobrimento do Brasil, que na verdade já estava descoberto, os índios já estavam aí, já haviam descoberto o nosso país, o Brasil. Aconteceu então, o extrativismo do pau-brasil. E aí você lê lá no livro de história que os portugueses chegaram, que trocaram as riquezas por espelhos e outros artefatos lá. Na verdade, pro índio, o pau-brasil não tinha valor comercial que existia para Portugal. E para Portugal, aquelas coisas que eles trocaram também não tinham o mesmo valor comercial que para o índio, Então, para o índio aquilo era uma novidade e se fez interessante. Para o índio, o pau-brasil não era interessante. Então, foi feita essa troca. E esse é o chamado período pré-colonial, se vocês lembram lá da aula de história. Esse período pré-colonial, que era antes do Brasil virar colônia de Portugal, ele se deu ali entre 1500 e aproximadamente 1530. Nesse período, aconteciam essas trocas, com esses índios. E aí, essas trocas foram acontecendo, porém, chegou ali em 1530, o que Portugal começou a perceber? Que se não colonizasse o Brasil, não protegesse o Brasil, não extraísse, na verdade eles já estavam extraindo, mas se eles não colonizassem e não protegessem essa terra, eles iriam perder. Até porque naquela época já existiam piratas, já existiam roubos, de mercadorias, Então existiam muitas coisas e os portugueses começaram a perceber que se não colonizassem essa terra, iriam perder. E é uma terra, era e é uma terra muito rica, É um país muito rico. Então, em 1530, a realeza lá de Portugal criou as tal das capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? Ele dividiu o Brasil em diversas capitanias hereditárias e ele, na verdade, terceirizou a colonização. Então, o que acontece? O dono da capitania X iria ter que bancar a vinda de pessoas, porque isso aí deveria ser colonizado, Então, o que acontece? Ele descentralizou administrativamente, ele fez uma transferência de curso. Aquele fulano que ganhou aquela capitania hereditária X vai ter que custear, a vinda de trabalhadores para cá. E aí, então, esses trabalhadores custavam caros. Para você conseguir colonizar uma terra, conseguir produzir algo naquela terra, não é do dia para a noite, tem um custo muito elevado, E aí então não deu muito certo. Só 2 capitanias hereditárias vingaram. Então eles tiveram uma outra ideia, de dividir esse Brasil em sesmarias, que eram o quê? Dividir essas capitanias hereditárias em locais menores, E esses locais menores, eles eram
concedidos pela coroa. Então agora o dono não era mais aquele, né, não tinha aquela transferência administrativa. O rei, lá em Portugal, até patrocinava a vinda dessas pessoas, tudo. Só que, em contrapartida, essa produção, né, através dessa produção, das pessoas quando vinham, colonizavam e produziam, elas tinham que pagar um imposto para a coroa. Então, a coroa também não perdia de um todo, né? Ela recebia o valor de 1/6 da produção, que era o imposto. E aí, então, começou essa colonização por parte dos portugueses. E aí, aqui no Brasil, começou a ser produzida a monocultura de cana-de-açúcar. Então, começou aqueles engenhos de cana-de-açúcar. Só que a produção aqui no Brasil, ela tinha um tripé aqui nessa época. Esse tripé, então, ele foi, né, então chegou aí, isso aí aconteceu lá até 1530, por aí lá no Brasil pré-colonial. Quando chegou o Brasil colonial, e aí que esses engenhos de cana-de-açúcar começaram a surgir, né? Então, antes desse período pré-colonial, era mais exploração mesmo, arrancava pau-brasil e mandava embora, né? E aí depois, inclusive, muitos índios foram escravizados, porque na cultura indígena que nós tínhamos aqui, tinham culturas de tribos diferentes, inclusive tinham índios que guerreavam entre tribos, que aquele que perdia a guerra, por uma questão cultural religiosa deles, eles ingeriam a carne daquela tribo que acabou perdendo a guerra, como uma maneira dos deuses eles conseguirem absorver toda a força daquela tribo que acabou perdendo, né? E esses índios, eles foram escravizados, inclusive, por esses portugueses, né? Que eram os índios que não eram amigáveis. E aí, então, né, começou essa produção de cana-de-açúcar em um sistema chamado de monocultura, ou seja, só produzia essa cultura, né? E o tripé aí dessa produção, na verdade, era grandes latifúndios, né? Porque essas sesmarias eram grandes áreas que foram distribuídas às pessoas específicas que o governo designou que deveriam ser brancos, deveriam ser puro sangue e deveriam ser católicos. Então aí já começou a selecionar o dono dessas terras, né? E aí, quando chegaram nessas terras, começaram a praticar a monocultura do plantation, né? Que era a produção da cana-de-açúcar. Então, depois ainda vieram os engenhos também, né? Que começaram a surgir, mas primeiramente esses grandes latifúndios produziam cana-de-açúcar com trabalho escravo. E aí, então, essa foi a primeira forma de divisão do território do Brasil. E aí, esse Brasil colonial, né, de 1530 a 1822, que virou essa colônia de Portugal, né, teve então como base a cana-de-açúcar, que foi a principal atividade do Brasil até o século XVIII. Tinha a pecuária, mas a pecuária, ela na verdade visava atender as atividades do engenho. Então o que acontece? Para você conseguir manipular essa moenda do engenho era muito pesado. Então na verdade a pecuária ela tinha como objetivo não a produção de leite, a produção de carne, claro que também era interessante porque nós tínhamos muitos trabalhadores aqui, eles precisavam se alimentar. Mas o principal objetivo dessa pecuária era ser uma assistência, era prestar uma assistência para esse engenho. Então esse gado iria servir, né, de assistência ali para moer esse engenho, né, na moenda, e também, né, para abrir caminho. Então eles iam soltando gado para abrir caminho, porque nós estávamos aí em uma época de desmatamento, né? Então eles moviam as máquinas e também providenciavam carne para aqueles que estavam ali sobrevivendo do engenho. Então ali no século XVIII também passou a existir uma atividade mineradora aqui no Brasil, mas o principal, né, lá de 1530 até 1820, aí até o século XVIII, na verdade, foi a cana-de-açúcar a principal fonte de renda, né, do Brasil. E aí, para que produzia cana-de-açúcar? Para alimentar as pessoas que estavam aqui? Não, né? Sim, para exportação. Então, na verdade, gerávamos riquezas aqui que eram mandadas embora. Inclusive, Portugal já até tinha algumas outras ilhas na América Central que produzia cana-de-açúcar, né, e só trouxe para cá. Só que aconteceu o seguinte, passou a existir em 1550 com Dom Pedro, que foi a primeira, né, coroa aqui do Brasil, na verdade. Ele
criou a lei de terras, chamadas leis de terras. Então, o que acontece? Aquelas terras estavam ali sendo distribuídas, mas alguns não conseguiram vingar com as suas fazendas, né? Acabaram querendo ir embora. E aí, muitas coisas estavam acontecendo no mundo, porque em outros lugares a escravidão estava sendo abolida, e aqui no Brasil ainda não. Né? E aí, se essa escravidão fosse abolida aqui no Brasil, era uma forma do governo, né, da realeza, na verdade, perder essas terras para pessoas que eles não queriam que essa terra chegasse na mão. Então, o que aconteceu? Eles criaram a lei de terras, que era uma tentativa, na verdade, de criar um espaço agrário diferenciado. Agora, não é mais o rei de Portugal que dá a terra para essas pessoas específicas, e sim, o acesso à terra pode ser feito através da compra. Então, faziam leilões, né? Quem tinha terras naquela época ia lá no registro no cartório, registrava oralmente. Quem não queria mais as terras, que tinha ido embora e abandonado as suas terras, eram as chamadas terras devolutas. Essas terras devolutas, então, passaram a ser propriedades do Estado e eram vendidas através de leilões. Até comentei na aula passada, né, que quando chegou nessa época de 1850, que eles começaram a criar essa lei de terras, então a coroa portuguesa mandou um recado aqui para o Brasil, mas imagina, né, como é que se transmitia esse recado para todas as pessoas. E aí, algumas pessoas que receberam esse recado acabaram não passando a informação para aqueles que ainda eram um pouco menores. E acabaram indo lá registrar oralmente, né? Chegaram lá no cartório dizendo: essa terra daqui até aqui é minha. E muitos, inclusive, acabaram perdendo as suas terras por causa desse registro no cartório, né? Acabaram não tendo esse registro feito por não saber, né, que isso estava acontecendo. E as outras terras que foram devolutas, terras que não foram exploradas, terras que eram distante do litoral, né? Porque era, na verdade, como você iria exportar essa cana, aquelas terras que ficavam longe do litoral ficaram difíceis, né, de serem colonizadas. E aí essas terras foram devolvidas para o Estado e vendidas através de leilão. Porém, ali nós estamos falando de um período de escravidão. Nós estamos falando de um período em que só os brancos, puros de sangue, católicos vieram para cá e ganharam algumas terras. Então, logo, né, essas terras, na tentativa de tirar essa terra da mão daqueles brancos, tentar tirar entre aspas, né, porque isso foi feito bem pensado para que essa terra não saísse das mãos dele. E aí, então, quem poderia pagar, né, por essas terras, na verdade, são os mesmos que já tinham terras, né, através dos leilões. Só que era aquela situação, né, como estava aí no mundo acontecendo a mão de obra escrava estava deixando de existir, né, o escravo foi aumentando seu valor, porque as leis abolicionistas estavam acontecendo no mundo inteiro. Então, na verdade, Portugal foi se preparando para que isso acontecesse, a abolição da escravatura. E aí, então, a cana-de-açúcar deixou de ser o principal, né, principal produção, e aí a expansão da cafeicultura começou a aumentar, então também começou a produzir café. Então, aquela situação que nós estudávamos lá em História, da República Café com Leite, na verdade, já existia. Então, já começou a mudar, né, aquela produção, mas ainda assim era uma produção em forma de monocultura, né, que visava a exportação e um cultivar único. E aí, então, né, esses recursos iam para Portugal, né, através daquele imposto, e custeavam a vinda de novos imigrantes, porque Portugal entendia que precisava colonizar, né, para que não perdesse essas terras. E aí, então, em vários locais do mundo, como já comentei, a escravidão tinha deixado de acontecer, e no Brasil isso estava prestes a acontecer. Então, com essa lei de terras, o governo conseguiu se preparar, né, para que essas terras não caíssem na mão daqueles ex-escravos ou daqueles imigrantes que vieram para cá, né, e tinham poucas posses. E aí, então, em 1850, começaram a surgir essas leis de abolição. Então, o que aconteceu? A primeira lei que proibiu tráficos de escravos, depois punição para os traficantes, né? Isso tudo foi acontecendo aí no governo de Dom Pedro II. E aí, então, surgiram leis de ventre livre. Então, essa criança que nascia, já nascia livre. 1885, né? Lei dos sexagenários. A pessoa completava 60 anos e estava livre da escravidão. Só que ia trabalhar onde, né? Então, na verdade, muitos mantinham lá seu trabalho dentro da própria fazenda que estavam, né? E aí, o que aconteceu?
Na verdade, foi acontecendo até que em 1888 aconteceu a Lei Áurea. Só que esse pessoal que foi liberto, ou esses imigrantes que vieram, não tinham grandes posses para comprar terras. E aí, com a abolição da escravidão, as pessoas que trabalhavam como escravos, agora elas precisavam arrumar um emprego. E a demanda de pessoas que estavam desempregadas agora era muito grande. Então, se você tem pouca oferta de emprego, muita gente para trabalhar, consequentemente você tem mão de obra barata, né? Então, com essa abolição da escravatura, um exército, né, de pessoas de mão de obra barata surgiu. Então, na verdade, né, nós tínhamos um monte de mão de obra barata, tínhamos pessoas que não tinham dinheiro para adquirir essas terras. Então, a concentração de terras continuou como estava, né, na mão de poucos e daqueles que tinham posses. Então, as terras ainda eram muito grandes, os grandes latifúndios, né, e esses latifúndios com o seu sistema de plantation para exportação, né, e também com trabalho escravo. Porém, depois com os escravos liberados, né, as terras ficaram na mão dos latifundiários e aí mão de obra barata passou a existir porque essas pessoas que estavam aqui, né, aceitavam trabalhos pequenos, salários pequenos, porque eram muitos para pouco emprego. Então, nessa atividade dos cafeicultores foi aí até próximo de 1929 e 1930. Por quê? Porque aconteceu uma grande crise mundial. E nós comentamos que essa produção era principalmente para exportação. E aí tinha muito café produzido, porém ninguém mais tinha dinheiro para importar esse café. Aconteceu aquela quebra da Bolsa de Valores de Nova York que afetou a exportação. E aí muitas pessoas que só produziam café foram à falência. Alguns que ainda tinham mais um dinheiro conseguiram se manter e ainda venderam a preços baixos, né? Então muitos acabaram indo à falência. Você teve que vender o seu café a preço muito baixo, mais barato do que custou a produção, né? Então muitos acabaram indo à falência e isso levou a uma grande industrialização aqui no Brasil. E por quê? Porque muitas pessoas tiveram que sair do campo porque não tinham mais dinheiro. E aí, então isso foi gerado acabou gerando então uma grande industrialização. E uma outra coisa dessa formação do espaço agrícola, só uma curiosidade, Abraham Lincoln lá nos Estados Unidos em 1862, então um pouco, né, antes aí da nossa república, o governo pegou terras do governo e distribuiu para famílias 4 milhões de quilômetros quadrados, né, e ele deu para cada família de artesão, de pessoas que não tinham posses, 65 hectares de terra grátis para todo mundo. Então, assim que ele formou o espaço agrícola lá nos Estados Unidos, foi formado. Então, com uma grande distribuição de terras de maneira gratuitamente. Então, só para constar que já passou, porque depois nós vamos chegar ali na reforma agrária, né, nas disputas e nos movimentos de reforma agrária. Então, aqui no Brasil, estava acontecendo isso, né? Muitos faliram e acabaram, né, então, industrializando uma grande coisa. Com a industrialização, uma grande coisa não, né, o país. Com a industrialização, muitas pessoas saíram do campo, foram trabalhar na cidade. E aí, então, né, aconteceu o tal do êxodo rural, né? Um bom tanto de êxodo rural. Pessoas que faliram, venderam suas terras para quem ainda tinha dinheiro, né? Então, foi concentrando ainda mais. Porém, lá no final, né, então isso na verdade ficou aí por um tempo, né, e aí lá no final da década de 50, né, início da década de 60, principalmente o golpe militar lá em 1964, aconteceu a tal da primeira Revolução Verde, começou a acontecer a primeira Revolução Verde. Então nós tínhamos ali, depois de 1929, né, o Brasil começou a se urbanizar, começou a ficar industrial, o espaço agrário, né, que era só o que existia, na verdade, plantar para exportação, começou a quebrar, não tinha para quem exportar porque os outros países, né, essa crise foi mundial e essa república café com leite, entre aspas, né, começou a se desfazer. Muitos dos grandes não conseguiram se manter, né, e outra coisa que estimulou isso foi a diversificação da produção, porque essas pessoas que só plantavam, né, a monocultura para exportação começaram a diversificar a sua cultura, né, e para atender o mercado interno também. E aí, então isso até foi um ponto positivo aí.
E aí, então, lá no final dos anos 50 e 60, aconteceu aquela industrialização, começaram a entrar indústrias, né, automobilísticas, eletrodomésticos, empresas para a agricultura e da agricultura, né, que começaram, então, a comercializar insumos que ainda não tinham, né, transformar todo o produto da agricultura. Começaram-se debates de questões fundiárias. Então, aqui começaram a surgir grupos de revoltas para tentar fazer uma reforma agrária no país, que na verdade nunca aconteceu. Existiram e existem ainda políticas de distribuição de terras, mas isso é bem diferente. Depois nós vamos comentar o que poderia acontecer, né, para que acontecesse reforma. E aí, então, né, esses insumos chegaram, a agricultura começou a ser transformada, né, então teve todo um patrocínio exterior aí nessa época ali tá, aqui não é 1846, tá? Na verdade, o governo Dutra começou a dizer que toda a terra deveria exercer uma função social. Até hoje ainda se tem um pouco de dúvida o que é exercer uma função social, né? E aquela terra que não estivesse exercendo uma função social, ela é destinada para fins de reforma agrária. Então, na verdade, esses debates começaram, revoltas no campo começaram, Liga dos Camponeses, que nós vamos ver numa aula ali para frente, os camponeses começaram a se juntar para solicitar mais terras. E aí, então, começaram esses debates, porém, aí, nesse mesmo tempo, começou a surgir uma modernização, né? Então, os latifúndios foram ficando mais tecnológicos, né? Insumos agrícolas chegaram. Então, o que aconteceu? A agricultura começou a se modernizar. E aí, o que acontece? Aumentou essa média de produtividade, ou seja, aquele agricultor conseguiu produzir mais, começou a produzir mais no mesmo espaço que ele tinha. E aí isso, nessas máquinas chegando, começou também êxodo rural. O que acontece? Se uma máquina hoje faz o trabalho de 200, que 200 pessoas fariam, né, então muitas perderam o seu emprego. E aí, nessa época também, começaram danos ambientais marcantes, né, que naquela época não se falava em agroecologia, né, hoje já se fala em plantio consciente, diversificação de culturas, plantio... tantas formas, né, tantas coisas que foram estudadas, na verdade, que hoje já cuidam da terra, mas naquela época não cuidavam. Então, o que acontecia? Naquela época, a estrutura fundiária ainda estava muito baseada na monocultura, só que agora surgiu a soja também, né, uma commodity aí, então o agronegócio, ele produz commodities, produtos que vão ser vendidos, né, exportados para servir para alimentação, para animais, né, e outras coisas. Já a agricultura familiar, ela vai produzir alimento. E a soja, então, é uma commodity do agronegócio, né? Quando ela sai do país, ela traz dólares, né, exportação. E aí, então, nessa década de 50 foi onde começou a acontecer, né, a Revolução Verde. Então, o mundo vinha naquele contexto de Guerra Fria, né, os Estados Unidos ali naquela disputa. E o que aconteceu? Né, eles começaram muita gente no pós-guerra passando fome, né, e aí então eles começaram a dizer que, na verdade, vamos fazer uma revolução verde, vamos aumentar a quantidade de alimento produzido para curar a fome do mundo, né, e aí então o governo veio com essa troca de favores, digamos. Então, o que acontece? Os grandes países desenvolvidos, começaram a fazer políticas de ampliação de produção agrícola com o intuito de acabar a fome no mundo. E aí, então, linhas de créditos foram criadas, linhas de créditos que funcionam até hoje. Claro que elas sofreram as suas modificações, né? Hoje elas vão abrangendo grandes e pequenos, entre aspas, pequenos, né? Então, tem linha de crédito para todas, né, as categorias de agro para agronegócio ou para produção de alimento, de agricultura familiar, diversificada. Só que aí as práticas agrícolas acabaram sendo, né, modernizadas com essas linhas de créditos. Então, quem estava lá no campo e tinha um pouco mais de
de condições, comprou maquinário, acabaram muitas pessoas perdendo seu emprego, né? As sementes começaram a utilizar sementes tratadas, insumos agrícolas, né, defensivos, e aí essa produção acabou aumentando um monte. Atenuou a fome no mundo? Não, porque as distribuições, na verdade, desse alimento para todo mundo no mundo tem, né? Só que a distribuição desse alimento é que não se dá de maneira correta. Então, na verdade, você conseguiu produzir mais, mas a fome no mundo não era uma questão que queria ser resolvida, na verdade, nessa época, né? E aí, então, essa Revolução Verde trouxe inseticidas, mecanização, irrigação artificial, aumentou muito a produtividade, só que essa produtividade ainda é destinada à exportação, né? Não acabou com a fome. Quem acaba com a fome, na verdade, é o, entre aspas, pequeno produtor, que faz a sua diversificação, que coloca alimento na mesa do brasileiro. E aí, então, né, os Estados Unidos ofereceram financiamento, importação de insumos, porque tem patentes, inclusive, de alguns insumos, né, um maquinário diferenciado, né, coisas que no Brasil não tinha, né, e acabou criando no brasileiro uma dependência no setor, né, e aí, então, só foram substituindo os gêneros cultivados, mas a monocultura ainda existiu, né? Surgiu o transgênico em 1970, então o brasileiro ele ainda é dependente, né, do mercado. Então aconteceu essa Revolução Verde, a nossa produção aumentou muito, muitas coisas foram modernizadas, pessoas no campo acabaram perdendo o emprego, porém a produtividade, né, aumentou demais. Nós produzimos muitas coisas em antes um espaço que era pequeno. E o surgimento de transgênicos, entre tantas outras coisas, coloquei o surgimento de transgênicos não dizendo se é errado ou se é certo, mas sim por sendo um marco, né? Na verdade, permitiu que a produção aumentasse bastante. E aí, então, os resultados da Revolução Verde, né? Acabou desempregando muita gente, que a tecnologia acabou substituindo, né? Então, o êxodo rural, né? E aí, o que acontece? Na verdade, ali coloquei incompleta, né? A colheita gerou trabalho temporário, então na verdade muitas pessoas que trabalhavam no campo, que foram embora para a cidade, que tinham terras e perderam, acabam trabalhando no campo na época da colheita, pelo menos, como trabalho informal, né? Os boias frias, por exemplo, né? Conservou a estrutura fundiária do Brasil, ou seja, não aconteceu essa distribuição de terras, né? Continuou muitas terras muito grandes na mão de poucos, né, estimulou o aumento da expansão agrícola, né, ocupando áreas preservadas, que hoje as leis já mudaram, né, já se fala em agroecologia e cuidado com as questões da natureza, né, e também acabou engolindo algumas pequenas propriedades. O pequeno produtor que não teve esse dinheiro para conseguir maquinário, para conseguir grandes financiamentos, acabou sendo engolido por aqueles que tinham muito dinheiro e tiveram que ir para a cidade, né? Então, por isso, hoje as políticas públicas acabaram mudando o seu foco e o agricultor familiar, né, já como o governo entendeu que ele é um setor muito importante para trazer alimento para a mesa do brasileiro, já mudou toda uma visão e começaram a se criar, né, projetos para que esse produtor não saia do campo, né, consiga boas condições de plantio, né, e se mantenha a sua propriedade. Então, os sistemas agrícolas nós vamos comentar na próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato e de noite estaremos online no Google Meet para conversar sobre esses assuntos.